Meus amigos, a tabela da Série B aí ficou maluca. Falei para vocês que geralmente a Série B ela começa a se definir ali pela 25ª, 28ª rodada, mas sinceramente esse ano eu não sei se isso vai acontecer não, viu? Não sei se pela 25ª, 28ª essa definição vai ocorrer, porque do jeito que tá, né, a gente vai dar uma olhada aqui na tabela, quem subiu, quem desceu, como é que tá a situação do Paysandu, né? Fica aí com a gente até o final. Antes, se você já não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, isso incentiva muito, ajuda a gente. Se você já é inscrito, deixa logo aí teu like para prestigiar o canal, beleza? Bora lá logo dar uma olhada nessa tabela, a tabela aí que ficou maluca, né? Eu havia dito para vocês, e a primeira curiosidade aqui que eu destaco, né? Aquela resenha de que o Paysandu tá na zona de rebaixamento, agora a gente caiu, a gente era o 17º colocado, ou seja, o primeiro colocado na zona de rebaixamento, e caímos para 19º, né? É aquilo que a gente sempre vem martelando aqui. Claro, é incômodo estar na zona, mas a gente tem que se preocupar por hora com pontuação. Esse exemplo aqui é muito claro. A gente está aqui na 20ª rodada. A gente fechou a 19ª rodada, o final do primeiro turno, na 17ª colocação, com uma diferença de 1 ponto para quem estava fora da zona. Olha só o curioso agora, a gente caiu para 19º, ou seja, caímos 2 posições. Em compensação, a redução da pontuação para quem está fora da zona de rebaixamento é 0. Simplesmente nós estamos com a mesma pontuação de quem está fora da zona de rebaixamento que o América, né? A diferença é que o América tem 6 vitórias e a gente tem apenas 4 vitórias, né? A gente tem empatado muito, né? Tem que ter cuidado com isso aí, porque do jeito que está disputado, né? Para esse primeiro objetivo, que é se livrar da zona de rebaixamento, essa diferença de vitórias vai contar muito, tá? E claro, olhando lá para cima para o G4, né? Agora as coisas começam a se desgarrar mais. A gente já está agora a 12 pontos. Essa diferença de pontos já chegou a ser 8, né? Então a gente vê que lá pro G4 as coisas já começam a se distanciar um pouquinho mais. Talvez ali na 25ª, 28ª aqui já esteja se definido, mas na parte de baixo não tem muita coisa definida. Claro, se a gente ainda quiser sonhar, afinal de contas nós somos torcedores, e torcedor tem que sempre acreditar e sonhar com o seu time. Se a gente quiser sonhar ainda com a parte lá de cima, só a gente arrancando um novo grupo de vitórias, né? Uma nova arrancada, mas aí de vitórias, não basta só empates, a gente está 9 jogos sem perder, mas são 5 empates e 4 vitórias, então isso é muito pouco para quem pensa em surpreender na parte de cima. Então, para que a gente consiga chegar lá em cima, só mesmo um grupo de vitórias, né, ali de 7 a 8 jogos, arranque ali 6 vitórias, né, 2 empates, ou 5 vitórias, 1 derrota, 2 empates. Aí sim, fazendo esse grupo de pontuação, a gente poderia sonhar lá em cima. Ainda não é totalmente descartado, né? Ainda dá sim para acreditar. Claro que é mais difícil, mas a gente, como papel de torcedor, ainda não é aquela coisa de assim, nossa, isso é um sonho impossível, né? É difícil, mas não é algo ainda tão distante, porque apesar da gente ter chegado no meio do campeonato, a gente ainda tem 18 jogos, sendo desses 18, 10 em Belém, né? Então, sim, ainda dá para sonhar, embora cada vez mais o grupo lá de cima comece a se distanciar. A diferença aqui já foi de 8, agora já está em 12, né? Então, a gente vê aqui que o Paysandu reduziu para 0, agora venceu o Vila Nova dentro de casa, a gente ainda vai falar muito sobre esse jogo. E aí, para quem gosta do alívio de sair do Z4, né? Muito provavelmente a gente sai. Por quê? Por exemplo, Botafogo e Atlético vai jogar Botafogo e Atlético Goianiense, se eu não me engano. Então, um vai tirar o ponto do outro, né? Então, a gente vencendo, a gente já passa o Botafogo ou o Atlético Goianiense, e aí teria que torcer para pelo menos mais um, né? Mais um ou dois dessa aí que está na disputa na parte de baixo com a gente empatar ou perder. Então, não é certo, mas as chances de sair é muito maior. E aí é engraçado, né? Lembra lá quando foi a primeira vez que a gente saiu do Z4, que a gente tinha que golear o Curitiba e torcer para a Ferroviária perder numa vitória simples em casa. Quem imaginaria, ou o inverso, né? Ou uma vitória simples contra o Curitiba e a Ferroviária ser goleada em casa. Na pior das hipóteses, a gente acreditava na goleada em desfavor da Ferroviária e, claro, sempre acreditando na nossa vitória, pelo menos simples contra o Curitiba.
essa combinação improvável que era goleada contra o Curitiba, né, não pela vitória, porque eu sempre acreditei na vitória, mas sim pela goleada, ela aconteceu. A gente goleou o Curitiba e o Ferroviária perdeu. Era muito mais difícil e deu certo. Nessa rodada agora está muito mais fácil, né, porque a gente vai jogar em casa, né, tem gente da parte aqui de baixo se enfrentando. Então, se a gente tiver uma vitória simples, as chances de evoluir na tabela aqui é muito, muito, muito grande. Série B muito disputada, galera. Se a gente for olhar aqui os últimos resultados, ó, raramente tu vê um time equilibrado. Se a gente fosse citar um equilíbrio aqui, a gente teria, por exemplo, Goiás, 2 vitórias, 1 derrota. Curitiba também sem estabilidade. Novo Horizontino sem estabilidade. Aí a gente já pega aqui a Chapecoense, por exemplo, com uma estabilidade. Um empate, 2 vitórias, um empate, outra vitória. Cuiabá totalmente instável, rival totalmente instável, o Criciúma, que arrancou aí 4 vitórias. Quem diria, né, galera? Eu nunca esqueço daquele jogo lá, que foi o último jogo do Luizinho, pela 10ª rodada, ou seja, só foram 10 jogos atrás, né? Um quarto do campeonato, ainda tinha um quarto do campeonato naquela altura. Eu nunca esqueço. Peraí, deixa eu só montar aqui o volume do... eu nunca esqueço, né, cara? O Criciúma, ele era o vice-lanterna e o Paysandu era o lanterna. Era a disputa para ver quem sairia da lanterna. O Criciúma venceu, surpreendeu jogando horrível, achou uma bola, fez 1-0 na gente, venceu, que foi o jogo que o Luizinho caiu, né? Olha aí, cara, desde lá, olha o Criciúma já tá aqui na porta do G4, né? Aí depois engatou umas sequências de vitórias, teve uma derrota nessa sequência e agora voltou a perder de novo no finalzinho. Se eu não me engano, foi para o Operário. Perdeu, foi. No finalzinho, levou um gol lá aos 45 do segundo tempo. Então, Criciúma deu uma arrancada e comparando, né? O rival, de um certo modo, sempre manteve uma estabilidade ali na parte de cima. O rival, se eu não me engano, era o líder ou o vice-líder. E olha que o Criciúma já na cola dele, né? Então veja que é aquilo que eu sempre digo. Eu sei que o se não entra em campo. Mas eu só gosto de falar o se, porque o se, ele dá uma ideia de quanto as coisas não são assim tão impossíveis, né? Por exemplo, a gente poderia ter vencido aquele jogo contra o Amazonas. O jogo contra o Atlético foi disputado, como foi em casa, a gente poderia sim vencer, apesar do segundo tempo a gente ter morrido, né? E claro, ter feito a nossa obrigação contra o Atlético Goianiense. Então, o que eu estou dizendo? Claro que o cartão vermelho do jogo, claro que faz parte a gente cansar no segundo tempo. O que eu estou dizendo é que não foi uma diferença brutal técnica. O que eu quero dizer é que esses 3 jogos que a gente perdeu 6 pontos por ter empatado, se a gente somasse esses 6 pontos, a gente estaria aqui com 27, ou seja, muito mais perto do G4 do que do Z4, né? Claro que o Si não entra em campo, claro que isso faz parte do jogo, mas o que eu quero dizer é que não foi assim, nossa, aquele jogo a gente foi amassado e perdeu. Se a gente tivesse ganhado, nossa, aquele jogo a gente estava com 1 a mais e a gente não conseguiu vencer. Não é isso. Foram detalhes que não reflete uma diferença brutal aí de possibilidade de ter vencido, né? Então vejam que não era de todo impossível pensar na parte de cima, apesar da gente estar naquela altura na parte de baixo e ainda se encontrar, né? Por isso que eu digo que, embora seja difícil, se a gente arrancar um grupo de vitórias aí, quem sabe não possa voltar a sonhar, mas obviamente nesse momento agora, com essa diferença de pontuação, a nossa realidade aqui é brigar para sair, se afastar e naturalmente, né? Como aqui é uma prova de matemática, naturalmente a gente vai começar a pensar na parte de cima se começar a se afastar, né? Aí eu vejo muita gente, né, falar assim, pô, cara, a gente teve 4 vitórias e 5 empates, né, nesses 9 jogos. Não adiantou de nada. Era melhor a gente ter perdido uma, ganhado outra, perdido uma, ganhado outra. Galera, não é tão simples assim, porque tu tem que lembrar que isso é uma matemática de perde e ganha. Por exemplo, será que era interessante a gente ter perdido para o Amazonas e vencido o Atlético, por exemplo, né? Será que seria interessante? O próprio Atlético, o Paranaense, né? O próprio Atlético Goianiense. Será que seria interessante a gente perder para o Atlético Goianiense e, por exemplo, ter vencido o Avaí que está lá em cima? Ao mesmo tempo que esse 1 ponto a gente deixa de ganhar 2, claro, né? E ganha 1, a gente também segura alguns adversários que eventualmente possam ser direto. Aquela altura do campeonato, o Atlético Goianiense, quando a gente empatou lá na Cruzura, aquele pênalti roubado, né? Quando o VAR meteu a mão na gente,
esse jogo àquela altura, todo mundo achava que o Atlético Goianiense ia brigar lá em cima. Olha o Goianiense aí, a 3 pontos da gente. E se a gente vencer, como a gente tem um saldo melhor, a gente passaria eles, né? A gente está com -3, eles estão com -2. Obviamente, eles perdendo e a gente ganhando, a gente passaria no saldo, né? Então, assim, essa história de empate não é tanto assim. Eu preferia perder e ganhar outra, né? Esses 5 pontos que a gente ganhou aí, poderia ter ganhado 2, preferia ganhar 2 e perder o resto. Não é bem assim, galera. Essa matemática não é tão simples aqui assim, porque lembra que a gente está com o adversário direto, né? Então, continuando aqui, o Vila Nova iniciou uma recuperação, né? Avaí totalmente estável. O Vila Nova iniciou, agora já tem 2 derrotas seguidas, que é o nosso próximo adversário. O Luizinho caiu. O Operário vem numa certa estabilidade, né? Como tinha uma gordura, se mantém aí no meio de tabela. Atlético, aí daqui para baixo foi tudo queda livre, né? O Atlético, que parecia que ia engatar, já tem 3 empates. Veja que o Atlético ia ser a sensação, né? Sempre tem um cavalo paraguaio e sempre tem um cara surpresa. Eu não vou dizer para vocês quem eu acho que vai ser o cavalo paraguaio, não, hein? Quero ouvir de vocês aí, quem vocês acham que vai ser o cavalo paraguaio? Não vou dizer nada, né? Mas eu acho que vocês já sabem quem é. E existe um time surpresa que aparentava ser o Atlético. Aliás, o Atlético ainda é o candidato à surpresa, né? Ano passado o paraguaio foi a Ponte Preta, que estava com 29 pontos e caiu. E a surpresa chegou a ser o Amazonas, mas depois o Amazonas perdeu o fôlego, né? Esse ano, me parece que os Cavalos Paraguaios é um certo time ali do outro lado da Almirante Barroso, mas brincadeira da parte, o que me parece mesmo o Cavalo Paraguaio nem é o rival. O que me parece é que é o Vila Nova, né? Vila Nova chegou a liderar e tá ladeira abaixo, tá com cara de Ponte Preta de 2024 aqui o Vila Nova, né? E a surpresa, claro, a gente tem que dar os créditos aqui, tá com cara de ser o Atlético, mas a gente torce para que a gente engate uma sequência de vitórias e a gente possa ser a surpresa, né? Se não subir, mas começar a pelo menos lá ali pela 32ª, nossa, se tivesse mais uns 3 jogos, a gente poderia brigar, nem que seja a gente passar por isso aí. Beleza, galera? Então, vejam que tá muito embolado. Quem diria o Furacão aqui? É o que eu... Olha só, para pensar. Entre o 9º colocado e o Paysandu, a gente tem aqui um campo embolado de 6 pontos, né? Ou seja, o Paysandu, nesse momento agora, ele briga com 12 times para 4 vagas. Nesse momento, o campeonato do Paysandu, aparentemente aqui, são 12 times, né? Os 10 de baixo, mais esses 2 aqui, Vila Nova e Operário. Então, são 12 times para 4 vagas, faltando 18 jogos. Sendo que desses 18 jogos, 10 são em Belém. Tudo bem que desses 10 vai ter o jogo contra o rival, mas a gente tem a vantagem de não viajar também, né? Não em relação ao próprio rival que não vai viajar, mas em relação a outros times que vão estar viajando mais, né? Então, por exemplo, o Amazonas sofre, né? Os próprios times do interior também sofrem, do interior de São Paulo sofre com viagem. Então, se a gente pensar no campeonato de baixo, 18 jogos, sendo que desses 18, 10 é em casa. Quem pensa lá no número mágico de 45, faltam 24. Ou seja, a gente tem que... não precisa vencer 8, porque 8 daria 24, mas tem os empates da vida, por exemplo. Então, é vencer 5, né? É vencer ali o mais 6 e empatar 3 ou 4, né? E vencendo 6 daria 18 pontos. Para fechar nos 24, ali empataria mais umas 5 ou 4, né? Enfim, para poder chegar perto dos 25, né? Dos 24 para poder formar lá os 45 pontos. Ou seja, é vencer 6 partidas dessa 18 aí, galera. 6 ou vencendo 7 para garantir. Então, de 10 partidas em casa, não é possível. Aliás, não gosto de fazer essa conta, né? Mas só para a gente pensar que de 10 partidas em casa, a gente vencendo 6 ou 7 e, obviamente, empatando os naturais empates de outra, dá para se livrar aí para quem pensa na parte de baixo, né? E, claro, sempre aquele fiozinho de esperança, se engatasse aí 5 vitórias, quem sabe, né? De um bloco de 6, 7 jogos, engata 5 vitórias, perde uma, empata outra, ou empata 2 e perde outra, né? Quem sabe? Legal? Mas, por enquanto, ser realista, pensar na parte de baixo e fazer a nossa obrigação, que é vencer o Vila Nova. Beleza?
Dá teu like, te inscreve no canal. Saudações bicolores. Até a próxima. Tchau, tchau.